Livre os segredos que vão mudar a sua vida. O subconsciente revelou a localização do testamento do pai. Esse exemplo é baseado na experiência de um jovem que frequenta as palestras do autor desse livro. O pai que morreu aparentemente não havia deixado o testamento. Porém, a irmã desse rapaz disse que o pai lhe havia revelado a existência de um testamento com uma divisão justa para todos. Todas as tentativas de localização do testamento falharam. Antes de dormir, o rapaz conversou com sua mente mais profunda da seguinte forma: transmito agora esse pedido ao subconsciente, que sabe exatamente onde está esse testamento e vai revelá-lo a mim. Em seguida, concentrou seu pedido em uma única palavra: resposta. E a repetiu várias vezes como uma canção de ninar. Relaxou para dormir, repetindo a palavra resposta. Na manhã seguinte, esse rapaz teve um estalo avassalador de se dirigir a um determinado banco em Los Angeles, onde encontrou um cofre registrado em nome do pai, contendo o que procurava para resolver seus problemas. O pensamento do indivíduo, quando vai dormir, desperta a latência poderosa que está em seu interior. Por exemplo, suponha que um indivíduo esteja pensando em vender sua casa, fazer compras específicas no mercado de ações, acabar com uma sociedade, mudar para Nova York ou ficar em Los Angeles, dissolver o atual contrato ou adotar um novo. Para tomar uma decisão, deve proceder da seguinte maneira: sentar-se calmamente na poltrona ou diante da mesa de seu escritório, lembrar-se que existe uma lei universal de ação e reação, em que a ação é o pensamento e a reação é a resposta do subconsciente. O subconsciente é reativo e reflexivo, uma vez que é esta a sua natureza. Repercute, recompensa e restitui. Trata-se da lei da correspondência. Responde correspondendo. À medida que contempla a ação correta, o indivíduo vai experimentar de forma automática uma reação ou resposta em seu interior, que representa a orientação ou resposta do seu subconsciente. Ao buscar a orientação, o indivíduo simplesmente pensa com calma sobre a ação direta, o que significa que está usando a inteligência infinita do subconsciente até o ponto em que esta começa a utilizar-se do próprio indivíduo. A partir desse momento, o curso de ação é direcionado e controlado pela sabedoria subjetiva que há em seu interior e que é onisciente e onipotente. Sua decisão será a correta. Haverá apenas ação direta, pois o indivíduo está sob uma compulsão subjetiva de fazer a coisa certa. A palavra compulsão é usada nesse livro porque a lei do subconsciente é a compulsão. O segredo da orientação. O segredo da orientação ou ação direta é dedicar-se mentalmente à resposta certa, até que o indivíduo a encontre em seu interior. A resposta é um sentimento, uma conscientização interior, um palpite muito poderoso de que sabe que sabe. O indivíduo usa o poder até que esse comece a utilizá-lo. Não se pode falhar ou dar um passo em falso enquanto estiver operando sob a sabedoria subjetiva que existe dentro de si. O indivíduo descobrirá que todos os caminhos são agradáveis e que todos os seus passos são de paz. O subconsciente é as maravilhas do sono. O homem gasta cerca de 8 das 24 horas do dia, ou seja, um terço de toda a vida dormindo. Essa é uma lei inexorável da existência. Isso também se aplica aos reinos vegetal e animal. Dormir é uma lei divina e muitas respostas aos problemas do ser humano vêm a ele quando está totalmente adormecido.
Muitas pessoas defendem a teoria de que o ser humano fica cansado durante o dia, dorme para descansar o corpo e que enquanto dorme ocorre um processo de recuperação. Entretanto, nada descansa durante o sono. O coração, os pulmões e todos os órgãos vitais funcionam enquanto você dorme. Ao comer antes de dormir, o alimento é digerido e assimilado. Além disso, a pele transpira e as unhas e os cabelos continuam crescendo. O subconsciente nunca descansa ou dorme. Está sempre ativo e controlando todas as forças vitais. O processo de cura ocorre mais rapidamente enquanto se dorme, pois não há interferência da mente consciente. Obtém-se respostas surpreendentes enquanto se dorme. O Dr. John Bigelow, famoso pesquisador de questões ligadas ao sono, autor de The Mystery of Sleep, demonstrou que à noite, enquanto o indivíduo dorme, ele recebe impressões, mostrando que os nervos dos olhos, ouvidos, nariz e paladar e até os nervos do cérebro ficam ativos durante o sono. Disse que a principal razão de um indivíduo dormir é devido à necessidade de a parte mais nobre da alma se unir por abstração à sua natureza mais elevada e se tornar participante na sabedoria e na capacidade de antever dos deuses. O Dr. Bigelow declara ainda que os resultados dos meus estudos não apenas reforçaram as minhas convicções de que a suposta eliminação de cansaço e a isenção de atividades não eram o propósito final do sono, como também clarearam a minha mente para o fato de que nenhuma parte da vida de um homem merece ser considerada mais indispensável a esse desenvolvimento espiritual simétrico e perfeito do que o tempo em que ele fica separado do mundo fenomenal durante o sono. Oração. Uma forma de sono. Como a mente consciente fica envolvida com dissabores, conflitos e discórdias o dia inteiro, é necessário se retirar periodicamente da evidência dos sentidos e do mundo objetivo e comungar em silêncio com a sabedoria interior do subconsciente. Entretanto, é preciso que se requeira orientação, força e maior inteligência em todas as fases da própria vida, para que seja capaz de superar todas as dificuldades e resolver seus problemas do dia a dia. A ação de se retirar com regularidade das evidências dos sentidos e do barulho e da confusão da vida cotidiana também é uma forma de sono. Isso é, o indivíduo fica adormecido para o mundo dos sentidos e vivo para a sabedoria e para o poder do próprio subconsciente. Efeitos alarmantes da privação de sono. A falta de sono pode provocar irritabilidade, mau humor e depressão. O Dr. George Stevenson, da Associação Nacional de Saúde Mental Norte-Americana, esclarece: pode-se dizer que todos os seres humanos precisam de um mínimo de 6 horas de sono por dia para ter boa saúde. A maioria das pessoas precisa de mais. Aqueles que acham que podem dormir menos estão enganando a si próprios. Os estudiosos de pesquisas médicas que investigam os processos do sono e a privação dele destacam que a insônia rigorosa precede o colapso psíquico, em alguns casos. Vale lembrar que o ser humano se recarrega espiritualmente durante o sono e que o sono adequado é essencial para produzir alegria e vitalidade na vida. O sono traz conselhos. Uma jovem ouvinte do programa matutino de rádio do autor desse livro, moradora de Los Angeles, contou que recebera uma lucrativa proposta de emprego dobro do salário para trabalhar em New York. Estava na dúvida se deveria aceitar ou não e resolveu rezar antes de dormir nos seguintes termos: a inteligência criativa do meu subconsciente sabe o que é melhor para mim.
O subconsciente tem sempre tendência a privilegiar a vida e me revelará a decisão certa, que vai me beneficiar e a todos os envolvidos. Agradeço pela resposta que sei que virá. Ela repetiu essa oração simples várias vezes antes de dormir, como uma cantiga de ninar, e pela manhã teve uma sensação persistente de que não deveria aceitar a proposta. Rejeitou a proposta e acontecimentos subsequentes confirmaram seu palpite interior, pois a empresa faliu poucos meses depois após lhe terem feito a proposta de emprego. A mente consciente pode ter estado correta em relação aos fatos conhecidos objetivamente. Entretanto, foi a faculdade intuitiva do subconsciente que visualizou o fracasso da proposta e tudo o que a envolvia e estimulou a moça quanto ao modo de agir. Encerro esse conteúdo por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Até lá!